Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Basso e bem-vindo ao meu canal. Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre situações que não só ocorreram comigo na minha vida há muito tempo, mas coisas que vêm me chamando a atenção, principalmente quando eu assisto algum vídeo de pessoas que já comentam sobre os assuntos, sobre a questão de pensamento positivo, de como você mudar sua rotina, a questão de você mudar a sua vida completamente, né? É interessante isso porque atualmente eu moro na Austrália. Há 5 anos e meio mais ou menos eu tomei uma decisão, né? Eu resolvi mudar de vida e assim muitas portas se abriram no meu caminho ao longo desses 5 anos praticamente, né? Atualmente estou aqui, mas eu tive a experiência já de morar em outros países também, como a Irlanda e a Itália, antes de vir para a Austrália. E é interessante porque eu nunca tinha pensado em sair do Brasil antes, até eu tomar essa decisão de, assim, sair da minha zona de conforto, né? Mas o que eu gostaria de enfatizar hoje, principalmente aqui, é, assim, em função dos livros que eu já li, das coisas que eu já assisti, ouvi e tudo mais, é um princípio básico, né, que a gente às vezes não dá atenção. E o mais incrível é das coisas que a gente já ouviu na escola. É isso mesmo, na escola, né? Quem nunca ouviu falar da questão de verbo, né? Independente se é no português ou se você vai aprender um idioma tipo inglês, tem a questão do verbo to be. E aí no português tem a questão dos verbos, né? Do verbo presente, do passado, futuro, pretérito imperfeito, enfim. Mas o que me chamou a atenção nesses últimos tempos é a questão de como que a gente não presta atenção em muitas coisas, né? Que nem assim, ó, eu dei uma pesquisada no Google e me chamou a atenção quando você coloca assim a questão do verbo. Só coloca verbo, né? Numa das páginas que me chamou muita atenção, quando eu coloquei no Google assim, verbo, tipo, significado, veio a seguinte mensagem: verbos são as palavras que indicam acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. E por que me chama a atenção isso aí? Porque você vê essa questão em outros livros também, principalmente livros espirituais, como por exemplo a Bíblia, né? Se você pega o Gênesis, né, na primeira parte, né? Eu vou só ler um trechinho aqui para vocês chegarem ao mesmo ponto que eu estava ali todo. No Gênesis, né, no princípio, né, na criação, explica o seguinte, né, no capítulo 1 lá, tudo começando, diz o seguinte: no princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Depois, mais para frente, né, depois tem a questão da história tudo, Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Depois, Deus disse: produza-se a terra plantas, ervas e contém sementes, e assim foi feito. Deus disse: faça-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que ele sirva de sinais, e assim se fez. Deus disse: pululem as águas em uma multidão de seres vivos e voe aves sobre a terra, debaixo do firmamento, criou os monstros, aquela coisa toda, e assim foi feito. Deus disse: produza-se a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis, bem, todas as coisas que ele cria, e assim se fez. E por fim, então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem, a sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Repara que em todo momento ele disse, ele pronunciou, ele falou, né? Então veja bem o poder que as palavras têm no seu dia a dia.
né? Muitos estudiosos já vêm apontando em diferentes tipos de estudo a questão da pronunciação da palavra. Isso não é só na Bíblia não, gente. Qualquer outro livro que você pegar, que seja a Cabala, livro de budismo e tudo mais, todos eles falam sobre o quê? Justamente sobre a palavra. Tem alguns que vão colocar como energia, e realmente, porque a palavra o que que é? É vibração. E vibração é a energia. Então, tudo aquilo que você profere, de bem ou de mal, isso vai entoar em outras pessoas ou em você mesmo. Então, mesmo que você não se sinta bem, nunca se julgue assim mais abaixo, né? Nunca se pronuncie tipo, eu sou ruim nisso, eu sou péssimo nisso aqui, eu não sou bom. Por quê? Porque pelo que eles dizem em todos os aspectos, tá? Isso aqui eu só peguei um exemplo para tentar deixar o mais claro possível. Praticamente a nossa vibração, nosso corpo, ele não distingue a questão assim, ó, de certo e errado, de bom ou de ruim. Ele só absorve, ele só recebe. Então, cada vez que você diz assim que você não é bom em alguma coisa, com certeza você vai se tornar não bom naquilo ali. Né? Por quê? Porque você mesmo já está puxando essa vibração aí negativa. Como eu tinha falado dos verbos ali, né? O que eles indicam. Né? E é interessante que tem outras coisas que dizem sobre o verbo também. Numa outra, colocando mais na classe gramatical, é o seguinte, né? Verbo é a classe gramatical de palavras que normalmente tem significado de ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza e que variam em relação ao tempo. Exemplos: ele plantou milho em sua fazenda, a professora está satisfeita, a aluna virou professora, amanhã choverá em minha cidade. Ou seja, tudo isso são palavras, e as palavras, como muitas pessoas dizem, têm poder. E na questão principalmente do que? Do verbo. Que o verbo seria o que? A ação. Então assim, ó, eu sou bom no que? Eu sou bom em tudo que eu faço. Eu acredito nisso, por quê? Porque dessa maneira eu estaria, entoando boas vibrações para o meu ser, para que, mesmo que eu não tenha conhecimento de determinada coisa, eu irei adquirir conhecimento. Ou através de um amigo, de uma pessoa, alguém com certeza irá aparecer. Por quê? Porque eu já coloquei à frente naquilo que eu sou bom, mesmo não sabendo ainda alguma coisa, o universo irá trabalhar ali para me ajudar a melhorar nessa situação. Por quê? Porque eu estarei vibrando numa energia mais positiva do que negativa, né? E isso não é só eu que estou falando, né? Isso você pode procurar na internet, colocar no Google mesmo, né? Pesquisa sobre esses assuntos. Eu não vou lembrar o nome agora de um japonês, um cientista, que foi interessante a pesquisa que ele fez sobre a questão do gelo, né? Que ele fez isso, era um pesquisador japonês no Japão, e ele fez esse teste com um cubo de gelo, onde no momento que a água está se congelando, em uma situação ele colocou alto-falantes, onde pronunciava apenas palavras ruins, e em um outro palavras positivas e boas, né? Você é bondoso, você é bonito, eu gosto muito de você. E no outro colocou várias palavras negativas, assim, né? Para deixar muito ruim, assim, a situação. O interessante desse estudo, que é possível você encontrar inclusive no YouTube, é que no final do experimento, o que ele foi buscar depois? Com o auxílio de um microscópio, ver como que as moléculas se congelaram. E o interessante é que quando na formação dos cristais de gelo e tudo mais, aquelas que tiveram o gelo que teve palavras positivas de vibração, a cristalização dele foi perfeita. Ela tem todo um desenho, digamos assim, organizado e bonito de se ver. Numa outra situação onde ele usou palavras ruins, né, para denegrir e tudo mais, a questão do congelamento, os cristais não ficaram perfeitos. Esse experimento foi muito interessante sobre essa questão da vibração da tua voz. Não é nem às vezes sobre as outras pessoas, mas é sobre do que você entoa, né? E aí também tem a questão da reverberação, que seria o quê? A questão do eco, aquilo que você fala e volta para você. Então tome cuidado com o que você anda falando, principalmente sobre você e muito mais sobre os outros. Primeiro vamos cuidar de nós mesmos, para aí depois
a gente poder ajudar outras pessoas, tá? Eu fiquei com isso aí muito tempo na cabeça de querer entender a questão do significado das palavras e tudo mais, e eu vejo que isso realmente mudou muito a minha vida quando eu comecei a prestar mais atenção naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, porque isso aí me ajudou a conseguir muitas coisas que eu nunca sonhei na minha vida em conseguir. E hoje eu vivo uma outra realidade daquilo que eu tinha, digamos assim, há 6, 7 anos atrás. Né? Então, eu achei legal compartilhar com vocês isso aí tudo. Se você gostou, curte, compartilha, dá like aí para ajudar o canal a começar a crescer também, até porque o canal é novo e conto com a colaboração de vocês, valeu? Eu vou estar postando mais coisas aí toda semana aí tudo pro canal. Espero que tenha gostado, valeu, abraço e tchau, tchau.